Fala galera, professor Bruno de Física para resolver mais uma questão do Enem de 2020. Pessoal, questão que traz ao contexto de refrigeradores, beleza? Vou ler aqui rapidamente para a gente poder começar a conversar. Os manuais de refrigerador apresentam a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogão e aquecedores, ou em local onde incida o sol. A instalação em local inadequado prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. O não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Senhores, vamos lá então. Vamos tentar lembrar aqui rapidamente como é que funciona um refrigerador. A ideia do refrigerador é pegar calor de um lugar frio e jogar para um lugar quente. Legal? Ele faz o contrário. Pega o calor da fonte de um lugar frio e joga para um lugar quente. Te apresentar aqui alguns personagens. Nós temos, galera, aqui bem representado na parte de verde pelo compressor. O que o compressor faz? Ele realiza trabalho sobre uma substância e ao realizar trabalho sobre essa substância, você tem um certo aquecimento. Legal? Então, dentro dessa tubulação preta que fica na parte de trás da geladeira, você tem um líquido ou uma mistura de líquido com gás passando ali de maneira que ela esteja quente, ok? E Bruno, por que ela tá quente? Porque, poxa, ela não era para estar gelada? Como é que funciona? Vamos com calma. O compressor, ao realizar trabalho, esquenta essa substância a ponto dela se liquefazer, dela condensar, por isso o nome condensador. E essa partezinha aqui, essa tubulação preta na parte de trás, ela vai estar quente. Ela vai estar mais quente do que o próprio ambiente externo. Então é mais ou menos assim, só para você ter uma noção. Imagine que a serpentina esteja aí a 80 graus Celsius, tudo bem? E o ambiente externo aqui, da parte de trás, esteja a 20 graus. Ok? Galera, se a serpentina ali, se a tubulação preta está a 80 e o ambiente de fora está a 20, o calor vai de dentro para fora. O calor, o fluxo de calor representado pela letra φ vai fazer esse movimento. Ele vai do 80 para o 20 graus, tudo bem? E aí esse calor que está saindo é o calor que eu estou retirando lá de dentro da geladeira, percebeu? Então, de uma maneira bem simples, o que aconteceu? O calor está saindo daqui para o ambiente externo. E esse calor que está saindo daqui é o calor que eu estou tirando do alimento aqui de dentro, beleza? Só para fechar aqui a ideia do refrigerador. Esse líquido continua quente, ele passa por um evaporador. Aqui acontece uma expansão adiabática, de maneira que ao sair daqui, você tem uma tubulação que eu estou representando de azul, e essa tubulação ela está muito fria, tipo menos 20 graus Celsius, ok? E aí o que ela vai fazer? Ela vai roubar calor do ambiente interno aqui da geladeira, tudo bem? Ela esquenta um pouquinho. Mas Bruno, esquenta até chegar a 80 graus? Não. O que acontece, galera? Essa tubulação volta no compressor, o compressor realiza trabalho e faz esse menos 20 e subir para 80, para eu pegar esse calor e jogar fora, tudo bem? Então o que o líquido refrigerante faz? Ele vai lá no refrigerador frio, rouba o calor dos alimentos, esquenta no compressor para esse calor ser liberado. Então no final das contas, o calor está saindo aqui de dentro para fora, tudo bem? Só que o que acontece, galera? Essa condução ela é governada pela lei de Fourier, esse fluxo de calor saindo aqui na serpentina. Lei de Fourier, fluxo, que é a rapidez com que o calor sai, é K vezes A vezes ΔT dividido por L, onde o K é a condutibilidade térmica do material, A é a área de contato dessa serpentina, dessa tubulação preta com o ambiente externo, L é a espessura da tubulação e a questão que você está conversando se refere a isso aqui. Senhores, a diferença de temperatura da parte aqui da serpentina e o ambiente externo influencia. A lógica é, se eu tenho maior diferença de temperatura, eu tenho mais fluxo. E se eu tenho menor diferença de temperatura, reduz o fluxo de calor. Calma, se liga. De 80 para 20, quanto que é a diferença? Olha, vamos fazer o exemplo aqui. Antes, a diferença era de 80 menos 20, 60 graus. Vou colocando alguns números para a gente poder conversar melhor. Mas, gente, 20 graus é um dia frio, não é? E se essa temperatura esquentar? E se eu jogar um sol aqui nessa brincadeira? E se esses 20 graus
se transformarem, por exemplo, em 30 graus num dia mais quente. Galera, se isso acontecer, a diferença de temperatura depois, num ambiente mais quente, é 80 menos 30. Isso vai para 50 graus Celsius. E aí, se você tem menos diferença de temperatura, o fluxo de calor vai ser menor. Então, se antes o calor saía aqui rapidão, agora ele vai sair de maneira mais lenta, ok? E aí, senhores, para tentar compensar isso, o compressor vai ter que aumentar a sua potência. Ele vai ter que tentar equilibrar esse jogo para que a diferença que agora está 50 volte a ser 60 graus e o calor saia na velocidade necessária. E aí, nesse momento, a questão fez com você, uma questão de causa e consequência. Qual é a causa? Se o ambiente externo ficar mais quente, a diferença de temperatura reduz. Reduzindo a diferença, reduz o fluxo de calor. Essa é a causa, ok? Qual é a consequência? A questão de que o compressor vai ter que trabalhar mais e por isso gasta mais energia. Só que a pergunta é, o não atendimento da recomendação, de aqui não ficar tão quente, o não atendimento dessa recomendação resulta em aumento do consumo de energia. Por quê? Galera, a causa do aumento de energia é o quê? A causa do aumento de energia é a redução do fluxo de calor por condução. O calor da serpentina saía rápido, agora sai lento. E aí o compressor vai ter que trabalhar mais para esquentar esse líquido. A questão do compressor trabalhar mais é a consequência final. O compressor trabalhar mais e gastar mais energia é a mesma coisa, ok? É a consequência, mas a causa disso é a redução do fluxo de calor. Entenda, se você tem um gradiente, que é basicamente o que empurra o calor para sair, se você tem um gradiente menor, esse calor vai sair numa taxa menor, vai sair de forma mais lerda. E aí, para compensar, o compressor entra em ação. Então, galera, a causa é redução da condução devido à redução da diferença de temperatura. E aí, o gabarito mostrado será a letra A, ok? Lembrando, a letra D não é a correta porque a letra D não é a causa. A letra D é o efeito após a redução do fluxo de calor. Tudo bem? Então, com isso, fechamos mais uma questão.